Combate à obesidade infantil. Vereadores do Rio aprovam projeto de lei que proíbe a venda e a distribuição de alimentos ultraprocessados nas escolas da rede municipal. Ordenamento urbano é tema de audiência pública no Palácio Pedro Ernesto. E mais, fé e devoção no dia de Santo Antônio. Centenas de fiéis participam das missas no convento, no Largo da Carioca. Terça-feira, dia 13 de junho de 2023. O Câmara Rio Notícias, segunda edição, está começando agora. A comissão especial do Plano Diretor da Câmara Municipal se reuniu nesta terça-feira com integrantes das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, no encontro para avaliar as novas emendas ao projeto do novo Plano Diretor, apresentadas pelo Poder Executivo na semana passada, foi pedido um prazo para a emissão do parecer. O encontro aconteceu de maneira híbrida. Os integrantes das 3 comissões discutiram a necessidade de se ter mais tempo para a análise das novas 18 emendas ao projeto de lei do novo Plano Diretor, que foram publicadas em Diário Oficial e enviadas à Casa Legislativa pelo Poder Executivo. As emendas foram publicadas sexta-feira, no intervalo de feriado, 18 emendas, mexendo em temas importantes, na minha visão, de respeito do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Então, o mínimo é nós termos mais tempo para poder avaliar o que pode entrar e o que não deve entrar, conforme a visão da maioria da comissão. Durante a reunião, a relatora da Comissão Especial do Plano Diretor, vereadora Tânia Bastos, e o presidente da Comissão de Justiça e Redação, o parlamentar doutor Gilberto, pediram vista ao projeto e às emendas. Existe o interesse da Câmara, dos vereadores, de aprovar o projeto. Tá? A gente precisa isso, a gente precisa até porque desde 2011 nós estamos sem plano diretor, porém, dessa forma não tem como. Então, por isso que eu pedi vista e todos os nossos colegas, né, os membros que fazem parte dessa comissão, os membros então autorizaram, ou melhor, confirmaram e aceitaram o meu pedido de vista. Nós tivemos aqui a apresentação do plano diretor do projeto, 6 meses. 6 meses após a apresentação surgiram 300 emendas, quer dizer, um projeto novo. As 300 emendas foram analisadas até o dia de hoje, né? Mesmo com todas as audiências públicas, a sociedade precisa ter uma resposta. Agora, hoje, a reunião para definir quais são as emendas que serão aprovadas ou não. Na sexta-feira, véspera de feriado, chegaram 18 emendas. Então, não tem como a gente fazer isso. Mesmo que vamos dar inconstitucionalidade, vamos rejeitar as emendas, mas tem que analisar as emendas porque deve ter coisa boa. Então, nada mais justo do que adiarmos, pedir uma dilação de prazo, né, vistas para que seja analisado. Com isso, os parlamentares ganharam mais 6 dias para analisar as emendas e dar parecer ao projeto antes da proposta ir à votação em plenário. Na semana que vem vai fazer a reunião final do parecer conjunto, fazendo na terça-feira que vem essa reunião, dando parecer favorável ao projeto, contrário e favorável a alguma das emendas. A gente já fica apto para votar já no dia seguinte, em plenário. Um ferro velho foi interditado por fiscais da Prefeitura nesta terça-feira na zona norte do Rio. O estabelecimento funcionava na Rua Barão de Guatemi, na Praça da Bandeira. Segundo os agentes da Secretaria de Ordem Pública, o sistema de monitoramento de câmeras não estava funcionando, o que torna o local irregular. Durante a operação, os fiscais encontraram facões e 2 caçambas instaladas de forma irregular na rua. Esse foi o segundo ferro velho interditado em menos de 24 horas na capital. O outro foi localizado na Rua São Miguel, na Grande Tijuca, também por falta de câmera de monitoramento. O responsável tentou fugir. No local, havia muito material de reciclagem. A gente continua falando sobre ordenamento urbano, porque a Comissão de Segurança Pública da Câmara do Rio realizou uma audiência pública nesta terça-feira para debater o trabalho informal na cidade. Entre as questões abordadas estavam as atribuições da Guarda Municipal e o embate com ambulantes e camelôs. O presidente da Associação dos Vendedores de Tapioca, Pipoca, Crepe e Churros, que trabalha no Largo da Carioca há 23 anos, cobrou a prefeitura.
Nós devemos todos saber que a cidade do Rio de Janeiro é a única cidade do do Brasil que tem uma lei para ornamentar e ordenar o comércio ambulante da cidade do Rio de Janeiro. E não foi feito uso dela. A presidente do Movimento Cidadão Presente de Copacabana reforça que não é contra os camelôs, e sim contra a desordem urbana. A desordem em Copacabana é uma coisa absurda. Absurda. É preciso ter medidas efetivas, né? Ordenar os ambulantes, colocar em local próprio. Eu moro em Copacabana, né? E é uma coisa... Outro dia eu fui passear na Siqueira Campos, andar na Siqueira Campos, da Nossa Senhora de Copacabana até o metrô. Não se consegue andar na calçada. A Comissão de Segurança da Câmara organizou uma audiência pública sobre trabalho informal com o tema Ordenamento sim, covardia não. Ordem é ordenar. A necessidade social é as condições de sobrevivência do indivíduo. Então, até aqueles que falam, defendem teses liberais, deveriam ver no comércio ambulante, né, uma experiência de pessoas, né, que atuam de forma individual para garantir o seu sustento e de sua família, exercendo o mercado, praticando o mercado da forma mais simples possível, mas é mercado. Em debate, o decreto 52.192 deste ano, que autoriza as subprefeituras dos bairros a reterem mercadorias comercializadas ou armazenadas em desconformidade com as normas estabelecidas pelo município. Esse decreto ele trouxe o poder para que a Guarda pudesse, através do termo de retenção de mercadorias e o seu TRO, fazer a apreensão dessa mercadoria que é conduzida ao depósito público na Avenida dos Campeões 295. E a partir daí, então, os ambulantes eles podem, então, dar entrada no processo junto à Coordenadoria de Controle Urbano, ali na Cidade Nova, e poder reaver a sua mercadoria. O presidente da Comissão de Segurança Pública quer apurar os relatos de abusos de autoridade e excessos cometidos contra ambulantes. A Câmara dos Vereadores tem que abrir a porta para a população e a comissão tem que ouvir ao trabalhador. Eu sou sim um favor, quanto mais do ordenamento, sou sim um defensor da questão do comércio ordenado, mas tenho recebido reclamações como presidente da comissão da forma que tem sido feita esse ordenamento da cidade do Rio de Janeiro. A representante da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Maria Eduarda Couto, que participou da audiência de forma online, disse que os questionamentos apresentados serão respondidos por escrito e encaminhados à Câmara Municipal. Modais de transporte da capital se unem para incentivar a doação de sangue entre os cariocas. Esse é um dos destaques do próximo bloco e você vai ver também. Vereadores do Rio aprovam um projeto de lei que proíbe a venda e a distribuição de alimentos ultraprocessados nas escolas da rede municipal. É uma tentativa de combater a obesidade infantil. O intervalo é rápido. Até já. Um projeto de lei para combater a obesidade infantil foi aprovado de forma unânime, em segunda discussão, na sessão plenária desta terça-feira e segue para a sanção do prefeito. Os vereadores ainda rejeitaram vetos do Poder Executivo a projetos elaborados pela Câmara Municipal. A sessão plenária desta terça-feira teve início com a análise de 6 vetos do Poder Executivo a projetos já aprovados no Parlamento. Todos os vetos foram rejeitados, entre eles o que trata da reserva de vagas de estacionamento para ciclomotores e motocicletas, o que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca a Carnafolia, associação de blocos e bandas da Grande Tijuca, e o que prevê ações que promovam a inclusão das pessoas com gagueira, assegurando e promovendo condições de igualdade e acessibilidade. Peço a Vossas Excelências que derrubem o veto, considerando que não há possibilidade alguma de vetarmos parcialmente, considerando também
que essas ações são fundamentais para promover a conscientização e, principalmente, a inclusão das pessoas com gagueira. Derrubado o veto ao projeto de lei que institui a política de diretrizes e campanha de conscientização às pessoas com doenças autoimunes dermatológicas. As doenças autoimunes, elas têm relação com o emocional das pessoas, ela tem relação com uma série de infecções, então é importante que seja difundido na sociedade, que haja uma rede de proteção e uma rede de tratamento, de conscientização, para que essas pessoas possam ser tratadas, tenham a sua qualidade de vida preservada e, principalmente, possam viver em sociedade, possam viver bem e, é claro, é um direito de todos ter uma saúde plena. Os vereadores também derrubaram o veto parcial que altera a Lei Complementar 192 de 2018 do Poder Executivo, que estabelece condições especiais para o licenciamento e a legalização de construções e acréscimos nas edificações do município. O líder do governo, o vereador Átila Nunes, explicou detalhes sobre o veto. O investimento que será realizado pela Prefeitura na rubrica de habitação popular certamente possibilita que essa parte dos recursos que serão arrecadados em decorrência dessa lei, certamente serão inclusive superiores ao valor que será arrecadado, então 50% arrecadado através dessa lei. O projeto de lei que institui ações de combate à obesidade infantil, que é um tema muito discutido aqui na Câmara Municipal, foi analisado e debatido pelos parlamentares em segunda discussão. A proposta proíbe a venda e a distribuição de bebidas açucaradas e de alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas do município. O Brasil é número 4 no mundo em obesidade infantil e nós precisamos lutar e tirar o Brasil dessa situação ruim e tirar nossas crianças, nossos jovens, cada vez mais desses alimentos que só prejudicam a sua saúde. A partir da aprovação desse projeto, eu espero que o prefeito Eduardo Paes aproveite a oportunidade para combater essa cultura que temos e implementar uma cultura sobre alimentação saudável nas nossas escolas, promovendo uma alimentação saudável, de qualidade, para as nossas crianças. Depois de muitas discussões entre os vereadores, sociedade civil e empresas, o projeto recebeu um substitutivo. Nós então fizemos um substitutivo enxuto, atendendo a todos e certamente atendendo aquilo que o autor do projeto queria, que era preservar a saúde da criança em relação à obesidade infantil, mas principalmente no âmbito escolar. O novo texto foca nas ações apenas nas escolas e não trata mais das obrigações para empresas e comércio em geral. Representantes do Instituto Desiderata, que é uma organização da sociedade civil de interesse público que atua na prevenção, diagnóstico e cuidado para a saúde de crianças e adolescentes, acompanharam a votação da galeria. O projeto foi aprovado em segunda discussão e, em caso de descumprimento, as instituições particulares serão notificadas para regularização em até 10 dias, quando então poderá ser aplicada uma multa diária de R$ 1.500. No Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado nesta quarta-feira, modais de transporte da capital se unem para incentivar a doação entre os cariocas. O objetivo é aumentar o estoque do Hemorrio. Ao todo, serão disponibilizadas 6.350 passagens gratuitas no metrô, VLT, trens e ônibus. Tudo para incentivar a doação de sangue. Para participar da Rota Solidária, os doadores devem se dirigir nesta quarta-feira ao Hemorrio e informar qual modal foi utilizado. Depois, cada um vai receber 2 passagens para cobrir os gastos com o deslocamento. O aplicativo 99 também participa da campanha Rota Solidária. O usuário deve acessar o aplicativo e inserir o cupom Salva-Vidas RJ para garantir 50% de desconto em até 2 corridas para ir e voltar do Hemorrio. O limite é de R$ 8,00 por viagem. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais.
Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação de sangue por 6 meses. Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos de idade, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue. Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar. A campanha Rota Solidária acontece no Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado nesta quarta-feira. A expectativa é que cerca de 100 colaboradores doem e, assim, ajudem no estoque de bolsas de sangue do Hemorrio. O atendimento começa às 7 da manhã e vai até às 5 da tarde. O Hemorrio fica na rua Frei Caneca, número 8, no centro da capital. Centenas de fiéis acompanharam nesta terça-feira as missas em homenagem ao Santo Antônio. Durante as cerimônias no convento no Largo da Carioca, houve a distribuição dos pãezinhos. A tradição surgiu quando o santo casamenteiro dava aos pobres e doentes que se diziam curados ao comê-los. A fila do lado de fora do convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, era para esperar o elevador que dá acesso à igreja. O movimento foi intenso o dia inteiro. Dona Cristina mantém a tradição de anos. Vinha sempre acompanhada do marido, que morreu no ano passado, vítima da Covid. Foi difícil conter a emoção. Ele era marítimo e eu pedia sempre a Santo Antônio que protegesse ele. E infelizmente ele se foi tem 1 ano. Dona Helenise trouxe flores, uma tradição que ultrapassa gerações. É o avô, é o pai e tem um Santo Antônio de relíquia em casa. Ela trouxe a filha, que faz aniversário no dia de Santo Antônio. Estar na Terra é uma graça da espiritualidade, que a espiritualidade concede às pessoas merecedoras. Na escadaria, o movimento não era diferente. Esta mãe veio agradecer uma bênção que a família recebeu. No pátio da igreja, fiéis depositavam orações aos pés da imagem de Santo Antônio. No meio da multidão, encontramos Dona Antônia, que veio de longe. Todo ano eu venho, né? Eu moro em Saquarema e vim aqui visitar meu santo padroeiro, que é Santo Antônio, também me chama Antônia. Sou baiana e minha mãe todo ano faz a novena de Santo Antônio e faz a fogueira. Como eu estou longe, eu venho agradecer, já agradeci aqui, ó, agradecer, pegar o pãozinho bento. Poder aqui é para cada um da família. Dona Rosângela ajudou na distribuição dos pãezinhos. Os pãezinhos de Santo Antônio já foram todos. Eram 31 mil e poucos pãezinhos. Foram vendidos todos. Santo Antônio foi batizado como Fernando. Nasceu em uma família rica e nobre de Lisboa, em Portugal. Ainda jovem, foi para a escola em Coimbra e entrou para a Ordem de Santo Agostinho, quando foi ordenado sacerdote. Mas por que tanta devoção? Santo Antônio é o santo do amor, da caridade, é o santo do dia a dia. Então a gente recorre a ele porque ele essencialmente trabalha com as coisas da nossa existência, da nossa vida. O pão é isso. O pão fala de alimento, é o alimento mais comum de todas as civilizações, todos os povos comem o pão, e com fermento ou sem fermento, e é a partilha, né? Esse símbolo muito forte. A fama de ser um santo casamenteiro foi atribuída após um milagre, mesmo depois da morte dele, em 13 de junho de 1231. Ao longo desta terça-feira, mais de 5 missas foram celebradas. A das 2 horas da tarde foi presidida pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e foi acompanhada por centenas de fiéis. O Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @Câmara Rio. Se você quiser rever alguma reportagem dessa edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida.
A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje falando sobre a inclusão digital da pessoa idosa. Uma boa noite para você e a gente se encontra de novo amanhã.